Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí. A gente vai estar falando agora sobre antidepressivos, tá? A ideia do antidepressivos é atuar de maneira totalmente inverso, tá? No tratamento de ansiedade e de hipnose. Por quê? O tratamento antidepressivo, você não quer deixar a pessoa mais calma, mais tranquila. Você quer fazer o contrário. Então, no tratamento de ansiedade, a gente estava fazendo o quê? Eu utilizava um medicamento para diminuir a sinalização excitatória, porque estava excitando mais do que inibindo. Então, eu tinha que inibir para poder o paciente sair da ansiedade. Bruno, na depressão, você vai fazer o inverso. O paciente ele vai estar inibindo demais. Você vai tentar agir de alguma maneira positiva, ajudando na estimulação, na excitação. Tá? Então, o raciocínio é esse. No ansiolítico, eu quis reduzir a ansiedade. Como? Inibindo mais os neurônios, usando os neurônios inibitórios, que respondiam a neurotransmissores inibitórios. Na depressão, o paciente está muito para baixo. Eu vou querer fazer o quê? Aumentar a atividade dos neurônios excitatórios. Então, a ideia dos antidepressivos é essa. Então, vamos lá. Então, das doenças mentais, a gente tem várias doenças, tá? E relacionadas diretamente a distúrbios, né, mentais, a gente tem transtornos de cognição. O que é isso? São transtornos de realidade. Esquizofrenia, delírio. E a gente tem os transtornos de humor, que aí você está o quê? Acordado, dormindo, feliz, triste, né? É a parte de humor. Então a gente tem transtornos afetivos e estados de ansiedade. A gente tem alguns transtornos de aprendizagem, que tem o quê? Retardo mental, demência, né? E a gente tem de comportamento social, que é a alteração de personalidade. E aí entra o estado psicótico mais profundo, tá? Então, esses aqui são alguns grupos de doenças mentais, que dentre elas está ali agrupado também os antidepressivos. Então, antidepressivo, ele nada mais é do que uma alteração, tá, do seu estado de humor. A gente acaba confundindo humor com estado afetivo. O que é um estágio afetivo? O estágio afetivo é uma resposta imediata e momentânea. Então, por exemplo, você viu hoje passando de carro, você viu um cachorro, ele foi quase atropelado. Aí você fica com aquela pena do cachorro, você entrou no estado afetivo, né? De quê? De tristeza. Você passou ali, o cachorro não foi atropelado, você sentiu aquela angustiazinha, aquela tristeza, continuou o seu caminho, voltou ao seu normal, ao seu estado afetivo lá de ficar acordado e ficar no seu momento lá dirigindo normal. Vai chegar mais na frente, alguém vai te dar uma fechada. Aí você vai entrar no estado afetivo de euforia e exaltação, porque você vai ficar com raiva. Passou aquilo ali, ficou resolvido, ninguém teve nenhum prejuízo, você vai embora, vai voltar ao seu normal. Então, oscilação afetiva é normal. E durante o dia a gente vai oscilar pra caramba. O negócio é quando essa oscilação afetiva ela se permanece em um determinado tipo de sensação afetiva. Nesses casos, quando o estado emocional afetivo é mantido por muito tempo, algumas semanas, eu tenho alteração do estágio de humor. Então, humor é o quê? É um estado afetivo emocional mantido por muito tempo. E a gente geralmente fala assim, hoje eu estou de mau humor. Por quê? Você não está muito legal. Isso quer dizer que o seu humor está alterado? Sim. Esse seu humor alterado, ele persiste por várias semanas? Não, então não é patológico. Agora, se persistir por várias semanas,
aí sim a gente já desconfia que seja patológico. Tudo bem? Ô Bruno, e a bipolaridade? Aonde entra? A bipolaridade é a transição de um estado afetivo de depressão para a euforia rápido. Entendeu? Nesse caso, os neurônios eles estão excitando muito ou não estão conseguindo fazer uma transação correta? Isso, a gente faz essa transição, tá? Entendi. De excitação muito grande em determinados momentos, até, sei lá, o paciente fica 2, 3 dias extremamente eufórico, depois ele cai numa depressão. Por quê? Ele perde o controle de regulação do neurônio. Terão momentos em que ele vai excitar demais e momentos que ele vai excitar de menos. Entendeu? Então vou colocar alguns textinhos aqui que são legais. Ai, passei direto. Legais relacionados à depressão. Hipócrates, né, o pai da medicina, ele já falava sobre uma coisa chamada melancolia. Tá? O que é melancolia? Condição caracterizada por uma tristeza e desinteresse por atividades prazerosas. Ah, Bruno, quer dizer então que a pessoa é depressiva? Então, ela pode não ter vontade de fazer algumas coisas. Mas quando você junta uma grande quantidade de sintomas, aí você pode caracterizar uma depressão. Por exemplo, o paciente pode ter momentos de insônia, angústia, sentimento de culpa, ele pode ter compulsão alimentar ou não querer se alimentar e, o principal, pensamentos de morte. Então, sempre tem associado uma sensação eminente de morte. A depressão maior, né, que é uma das mais perigosas, né, e mais estudadas e numa tentativa grande de tratamento, nada mais é do que uma tristeza intensa, prolongada. O paciente tem desinteresses, todas aquelas sensações que eu já falei anteriormente. O paciente tem também, né, eu falei anteriormente até esse aqui, hipofagia e hiperfagia. Redução de libido, a gente tem isso também. Retardo psicomotor ou agitação, então o paciente ou fica letárgico ou agitado. Perda de energia, redução da capacidade de pensar e se concentrar e pensamento de morte recorrente. Depressão unipolar, 5% no mundo. O paciente tem um humor disfórico na parte do dia, ou dia sim, dia não, uma angústia mental, incapacidade de viver e ter prazer e perda de interesse generalizado. E aí eu peguei um trecho, né, de duas coisas que são relatadas de maneira histórica, bem baseadas em sintomas depressivos. Uma é um trecho de Hamlet, né, que é uma peça onde mostra, né, a paixão de um homem por uma mulher. E um dos personagens ele tem, em algum momento, sintomas depressivos. E aí, nesse momento, tem esse trecho aí que está em cima, ele fala isso. E faz uma referência, uma menção muito grande, né, ao indivíduo que tem depressão. Então fala, com enfadonhas e corriqueiras e simplórias e inúteis me parecem todas as coisas no mundo. A pessoa, ou seja, não quer fazer nada e tudo para ela não serve. Tá? Um outro trecho foi um trecho de uma carta escrita por Mozart. Mozart tinha um conhecido, né, produtor de músicas clássicas. E ele teve depressão. Então essa carta é o trecho de uma carta que a esposa de Mozart colocou, tá, para mostrar
como ele estava, o nível que ele estava ali relacionado à depressão. E aí no trecho da carta ele escreve que eu não consigo explicar meus sentimentos para você. Existe um vazio que me causa dor, um desejo de nunca satisfeito, e que, no entanto, nunca cessa. Sim, aumenta dia a dia. Eu também não encontro alegria no meu trabalho. Eu me sento ao piano e canto algo de minha ópera. Tenho que parar imediatamente porque me afeta muito. Então, ele é um conhecido produtor de músicas clássicas, de ópera, ao piano, e ele não consegue mais tocar piano nem cantar a ópera dele. Ou seja, o que ele levou a vida inteira fazendo, que certamente seria o quê? Um prazer fazer, para ele já não é mais prazeroso. Na verdade, pelo contrário, ele sente-se mal em fazer o que é extremamente prazeroso para ele. Então ele já está num momento de depressão em que ele fica o quê? Se sente afetado de coisas que para ele são boas. Então esse é um conhecido trecho da carta de Mozart que deixa bem claro o estado depressivo, com sensação iminente de morte. Olha um outro relato de um paciente com depressão. Eu duvido completamente de minha habilidade de fazer qualquer coisa. Então ele já começa falando que ele não consegue fazer nada. Parece que minha mente está lenta a ponto de se tornar inútil. Eu estou como se assombrado, com a desesperança mais intensa. Outras pessoas dizem, é só temporário, vai passar, você vai melhorar. Mas naturalmente eles não têm a mínima ideia de como eu me sinto. Embora tenham certeza de como eu me sinto. Se eu não posso sentir, me mover, pensar, me importar, qual o sentido de tudo? A última frase relata muito bem a sensação, o quê? A sensação de que a morte é a solução. Então já mostra que esse indivíduo perdeu o prazer de tudo que acontece na vida. E onde a morte para ele é a melhor coisa. Seria a solução para ele. Então, alguns sintomas que são observados e auxiliam no diagnóstico de depressão. Tá? Sono perturbado. Tá? O paciente pode ter insônia ou hipersonia, né? Catalepsia, ou seja, hipersonia. Ou ele dorme demais ou ele tem insônia. Hiperfagia, come muito, ou redução do apetite. Perda de energia, retardo psicomotor de movimento, indecisão, sentimento de incompetência, pessimismo, pensamento sobre morte e suicídio e oscilação diurna dos sintomas. Então pode aparecer esses sintomas de manhã ou à noite, mas geralmente muito comum à noite, tá? Até quando o paciente está sozinho, né, ele começa a refletir e pensar nisso. A depressão unipolar, ela tem umas divisões, tá? Depressão melancólica, 60% da população, tá? E responde bastante ao uso de medicamentos, tá bom? Depressão atípica, 15% do total, ela é mais crônica do que fásica. A depressão melancólica, ela é muito fásica, então tem fases do ano ou momentos em que a pessoa tem e momentos em que a pessoa não tem, tá? Já a depressão atípica, a pessoa ela tem isso constantemente, tá? E surge mais cedo na vida. E o que a gente chama de distimia, tá? Que ela é persistente, aquela sensação de inutilidade, incompetência, persistente, mas é mais brando os sintomas, né? Não são mais profundos, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Vou chegar a isso, lá na frente. Vou falar lá na frente, já já. Estou falando dos sintomas. Dentro aqui da depressão, a gente também tem a ideia do transtorno bipolar, né? Já até perguntaram aí. Acho que foi o Michael que perguntou. 25% dos pacientes com depressão podem desenvolver bipolaridade.
tá? Que é um distúrbio maníaco, up, euforia, depressivo, down. Então, essa oscilação de up and down. Euforia com depressão alternadas. Nos episódios maníacos, o que acontece no indivíduo? A gente tem, né, o desenvolvimento disso aqui tudo. Logorreia. O que é logorreia? Fala muito. Fala demais. Rapidez nas ideias. Muitas das vezes atrapalha até em verbalizar o que está pensando. Pressão ao falar. O que é isso? Fala com uma intensidade, uma determinada agressividade na maneira de falar. Intrusão social, aumento de energia, aumento de libido, grandiosidade, dificuldade de concentração, sono reduzido e gastos imprudentes. Seria uma ideia, tá, de episódio de up em bipolaridade. Tá bom? Relato de um paciente hipomaníaco. Olha outro relato de um paciente, né, com distúrbio de bipolaridade quando ele está entrando em um estado de mania. Up. No princípio, quando eu estou me sentindo alto, é tremendo. Tá vendo que é diferente da depressão, né? As ideias são rápidas, como estrelas cadentes que você segue até outras aparecerem. Toda timidez desaparece e as palavras e gestos apropriados estão subitamente lá. Pessoas e coisas desinteressantes se tornam interessantes, intensamente interessantes. A sensualidade se espalha, o desejo de seduzir e ser seduzido é irresistível. Somente é infundida com um senso inacreditável de poder, onipotência, bem-estar e euforia. Você pode fazer qualquer coisa. Ou seja, isso aqui é um estágio hipomaníaco. Ou seja, ele está numa mania, vamos dizer, levinha, branda. Ele está iniciando o estágio maníaco, up, de euforia extrema. Tá? Então, o que seria essa mania? Uma exaltação excessiva, disforia, né? O paciente fica muito agitado, irritado, insônia, hiperatividade, a fala incontrolável, fala o tempo inteiro, e isso faz com que ele perca o seu discernimento. Então, compromete o discernimento de realidade. Tá bom? Olha um episódio maníaco. A gente viu um episódio hipomaníaco. Ou seja, brando. Aqui ele já está no episódio maníaco. Ele já está bem evoluído, bem intenso. As ideias rápidas se tornam muito rápidas. E um número excessivo. Uma confusão tremenda substitui a clareza. Você não consegue acompanhar isso. A memória se vai. O humor fica fácil, deixa de ser divertido. Ou seja, para ele antes estava prazeroso, estava legal. Não está mais. Seus amigos ficam com medo. Por quê? Para ele agora é tudo como se fosse de uma maneira a agredi-lo, agressão. Então ele se comporta dessa maneira. Tudo agora é contra a sua vontade. Você fica irritado, agressivo, amedrontado, incontrolável, se sentindo como em uma armadilha. Olha aí, sensação de morte. Sensação de que está fazendo parte de alguma coisa, que estão contra você. Mas isso tudo acontece no paciente. E isso fica claro que ele deturpa a realidade. Para ele é uma realidade paralela. Então, esse tipo de paciente aqui, ele pode fazer essa oscilação. Tá? Paciente com bipolaridade, e por isso eu quis mostrar a mania, porque a depressão a gente já falou, ele fica down, ele não quer fazer nada, ele não tem vontade de fazer nada. E esse paciente com bipolaridade, ele evolui tão rápido, vai ter dias que ele está mal,
E vão ter dias que ele está totalmente diferente. As pessoas até sentem que aconteceu algo com ele, porque ele estava muito mal. E agora ele vira, se transforma e fica num dia muito bem. E aí você acha que a pessoa está melhorando. Porém, as atitudes mostram um pouco de agressividade, né, e ataque em que a pessoa vai estar desenvolvendo. Tá bom? Vamos lá. Percepções do público sobre doença mental. Isso aqui é uma coisa que é bem interessante, bem legal, que eu gosto sempre de falar, em que as pessoas muitas das vezes tentam achar um culpado para uma coisa, sendo que muitas das vezes a própria pessoa é culpada, tá? Não é uma outra coisa, ou é um distúrbio genético, porque todas as doenças que são desenvolvidas, né, problemas do sistema nervoso central, eles têm cunho genético também, tá? Então, muitas pessoas acham que algum problema mental é fraqueza emocional, ou que é má influência dos pais, culpa da vítima, que é incurável, consequência de pecado. E pouquíssimas pessoas acham que é o quê? Algum problema biológico. E onde realmente, a maioria das vezes, é o quê? Um problema biológico. Que pode ser desencadeado pela própria pessoa? Sim. Mas a gente tem relatos aí do problema ser um problema biológico. Prevalência de desordens afetivas na população. E aí fala um pouquinho da ideia da genética. Depressão maior, 5% da população. Se você tem um parente de primeiro grau que tenha depressão, a chance sua é em torno de 20 a 30% de probabilidade de você também desenvolver. Vamos lá, gente, é probabilidade, não quer dizer que a pessoa vai desenvolver. Tá? Se você é gêmeo monozigótico, a chance aumenta para 30%. Gêmeo dizigótico, 65% de você estar desenvolvendo depressão. Então, se alguém for gêmeo, se o irmão for, a chance aumenta do outro irmão também desenvolver a depressão. Isso também vale para a bipolaridade. 1% da população, parente de primeiro grau, 10 a 15%. Gêmeo monozigótico, 15%. Gêmeo dizigótico, 65% de chance. Aumenta muito. Ou seja, tem sim fundamento genético relacionado ao desenvolvimento da depressão e da bipolaridade. Suicídio e depressão maior. Essa regra dos 7, ela foi veiculada há muitos anos atrás, mas de maneira alarmante mostrou que a incidência de pessoas com suicídio eminente ou que provocaram suicídio e depressão é alta. Então, 1 entre 7 pacientes com depressão maior comete suicídio. 70% dos pacientes que são suicidas têm depressão maior. 70% dos suicidas procuram seu médico semanas antes de cometer o suicídio. Então o cara sente, procura ajuda. Tá? E muitas das vezes ele não entende que a ajuda está ali. E aí ele comete suicídio. O suicídio é a 7ª causa mais frequente de morte nos Estados Unidos. É por isso que é chamado de regra dos 7. Mas mostra que suicídio e depressão maior estão diretamente atrelados. Ô Bruno, e também tem aquela questão de quando uma pessoa está depressiva,
tenta procurar ajuda e as pessoas também riem da cara dele, né? Dizendo que é uma fraqueza, que isso é palhaçada, né? E só vê que é um grave problema depois que aquela pessoa se mata, correto? Isso, foi o que eu falei antes lá do que as pessoas acham que é somente um problema de distúrbio emocional. Ah, ela está com um distúrbiozinho emocional. Então acabam não dando relevância para os sintomas. Tá? Isso, fala que é frescura, isso aí mesmo. Tá? Mas não, tá, gente? É algo extremamente sério. Olha aqui um gráfico mostrando também o grau de parentesco e a probabilidade de desenvolvimento de depressão maior e bipolaridade. Ou depressão unipolar e bipolaridade. Então aqui, ó. Parente de pessoa sem distúrbio de humor. Olha a chance, 1% e 5%. Pequena. Você é parente de pessoa que tem distúrbio bipolar. Então, se você tem alguém na sua família que tem distúrbio bipolar e você é parente, olha a chance. Bipolar, rosinha, de 1% vai para 6%. E a depressão de 5% vai para 12%. Então você aumenta 6 vezes as chances de ter bipolaridade, se alguém na sua família tem, e dobra praticamente a chance de ter depressão, se alguém na sua família tem bipolaridade. Quando a gente tem alguém na família que tem depressão, você dobra a chance de ter bipolaridade, tá? E triplica a chance de ter depressão. Ou seja, de novo, mostrando que existem realmente raízes genéticas. E não somente como aquele resultado da pesquisa eu mostrei para vocês, que as pessoas acham que não é nada, que é uma frescura, que é uma coisinha boba. Não, existem raízes genéticas relacionadas ao desenvolvimento de depressão. Então, qual é a hipótese? Aí o que a Georgette tinha perguntado. Né? A hipótese da depressão. A hipótese da depressão é que você tem menos neurotransmissor. Eu esqueci de escrever aqui. Vamos lá. Excitatório. É isso? Você tem menos neurotransmissor excitatório. Por quê? Se você tem menos neurotransmissor excitatório, a pessoa começa a desenvolver depressão, porque ela sai da euforia para depressão. E aí o que seu organismo faz? Se você tem menos neurotransmissor excitatório, o teu organismo vai tentar compensar de alguma maneira. Como? Aumenta a quantidade de receptor. Por quê? Se você produz pouco neurotransmissor e tem muito receptor, alguma hora aquele neurotransmissor vai se ligar no receptor. Você tem uma chance grande dele se ligar compensando, tá? E o que o uso do medicamento, tá, faz? O uso do medicamento quer reverter esse quadro. O uso do medicamento quer aumentar a quantidade de neurotransmissores excitatórios e aí compensando o seu organismo faz o seguinte: tenho menos neurotransmissor, não preciso de tanto receptor, tá? Então a gente está envolvido nessa estratégia. O que os medicamentos vão fazer? Se você tem menos neurotransmissor excitatório, você vai tentar, com os antidepressivos, aumentar a quantidade do neurotransmissor excitatório. Então você vai tentar reverter o quadro em que aquele paciente vai estar desenvolvendo a depressão. Porque se ele tem pouco neurotransmissor, o medicamento vai tentar aumentar a quantidade de neurotransmissor para compensar aí esse distúrbio de depressão. Todos entenderam a hipótese e a ideia relacionada ao uso de antidepressivo? Sim ou não? Então, a principal hipótese que a gente tem,
né, que a gente, na verdade, acredita, né, é a hipótese de monoaminas. Ou seja, você tem uma redução, tá? Ó, função anormal da produção do neurotransmissor. Ou seja, você produz menos. Então você reduz a quantidade de neurotransmissor. E aí, nesse caso, todos os antidepressivos vão fazer o quê? Aumentar a neurotransmissão. Vão induzir o aumento de neurotransmissores. Então, nessa hipótese, né, de redução de monoaminas, a gente vai usar antidepressivos que vão fazer o quê? De alguma maneira, aumentar a quantidade dos neurotransmissores na fenda sináptica. E aí, como que a gente faz isso? Você diminui a degradação, o metabolismo do neurotransmissor, e ele fica mais tempo viável, ou você bloqueia a recaptação neuronal desse neurotransmissor. A gente vai ver uma figurinha na frente mostrando isso. Então, você não diminui a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, bloqueando a recaptação, ou você não diminui a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, impedindo que ele seja degradado, metabolizado. A gente tem um foco muito grande do uso de medicamentos que são antidepressivos tricíclicos, tá? Inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da MAO. Então, antidepressivo tricíclico, inibidor da recaptação de serotonina, vai impedir a recaptação dos neurotransmissores. Eles ficam mais na fenda sináptica atuando. Inibidores da MAO. MAO é a monoamino oxidase. É uma enzima de degradação dos neurotransmissores monaminérgicos excitatórios. Então, quando você bloqueia essa enzima, o neurotransmissor fica mais tempo atuando no receptor, assim revertendo a nossa ideia da depressão. Tá? Outros medicamentos que atuam nos neurotransmissores não estão envolvidos no tratamento de depressão. Por quê? Eles têm a probabilidade de provocar a depressão. Então, como a metiltirosina, tem o tio a mais aqui, a metildopra e a reserpina. Esses aqui não são utilizados para o tratamento de depressão. Eles atuam em neurônios, mas de maneira contraditória com a ideia de reverter a depressão. Outra teoria que a gente tem não é a teoria direcionada diretamente a monoaminas, falando exclusivamente em noradrenalina, mas também em serotonina. Por quê? A serotonina vem do triptofano e a noradrenalina vem da tirosina, que vem da tiramina. Mas são dois neurotransmissores excitatórios que estão em algumas regiões do cérebro, onde eles comandam algumas atividades. Dentre elas, aqui, a gente consegue observar que a serotonina tem uma função muito importante em excitação e modulação sináptica. E é o que acontece no paciente que tem depressão. O paciente que tem depressão, ele vai reduzir a excitabilidade. Por quê? Ele vai reduzir os níveis de serotonina. Porque o neurônio produtor de serotonina, ele vai perdendo a capacidade de produção da serotonina. Aqui são os receptores de serotonina que estão envolvidos, né, com atividades neuronais. A gente tem aqui, ó, o 5-HT1, que pode ser A, B e D, 5-HT2, A, B e C, cada um envolvido com alguma atividade. Tá? Então, por exemplo, 5-HT1, ó, neuroinibição, sono, fome, ansiedade, inibição pré-sináptica. 5-HT2A, ó, neuroexcitação, comportamento. E a gente tem outros receptores
envolvidos com outras coisas. A ideia maior que a gente tem envolvido com depressão depende dos sintomas que o paciente vai estar sentindo. Por quê? Dependendo do grupo de sintomas, a gente vai estar atuando mais em atividade noradrenérgica ou atuando mais em atividade serotoninérgica. Como assim, Bruno? Olha para esse slide aqui que explica muito bem isso. Quando você tem falta de noradrenalina, você vai desenvolver depressão? Sim. Mas quais são os sintomas da falta de noradrenalina? Redução da atenção, concentração prejudicada, deficiência de memória operante de raciocínio, lentificação de processar a informação, humor deprimido, lentificação motora e fadiga, cansaço. Esses sintomas são característicos do paciente com depressão com falta de noradrenalina. Entenderam isso? Já quando o paciente tem depressão e falta de serotonina, o que acontece com ele? Ele já tem um humor deprimido, ansiedade, saiu um D aí, mas é ansiedade, pânico, fobia, obsessão, compulsão, fissura por comida, bulimia, ou seja, são outras emoções. Isso. Eu vou falar lá na frente dela. Eu vou falar lá na frente da bupropiona. Então, pacientes com deficiência de noradrenalina, deprimidos, eles não conseguem acordar, não sai da cama, não consegue se mexer, o pensamento dele, o raciocínio dele é lento, é mais dessa maneira. Pacientes com deficiência de serotonina e deprimidos, tem muito pânico, fobia, tem medos, apreensões. Então, se vocês olharem, os grupos de sensações são diferentes. Mas, Bruno, tem paciente com depressão que sente tudo. Esse cara ele vai ter deficiência de quê? Noradrenalina e serotonina. Tá? E nesses casos, a gente vai estar utilizando medicamentos para tentar recuperar a quantidade das duas. Mas, de acordo com o diagnóstico feito lá pelo prescritor do paciente que tenha sintomas relacionados à noradrenalina, a ideia do tratamento é fazer o quê? Só aumentar noradrenalina. E quando a gente acaba fazendo o diagnóstico, o prescritor, de um paciente que ele tem deficiência, de acordo com os sintomas, na produção de serotonina, a gente vai tentar utilizar medicamentos que atuam onde? Somente recuperando a quantidade que foi reduzida de serotonina, o medicamento vai tentar recuperar aumentando a disponibilidade de serotonina. Então, para cada tipo de paciente, a gente vai ter grupos de medicamentos que podem ser utilizados mais ou menos. Tudo bem? É o que a gente vai falar agora. Então, paciente normal, numa situação de estresse, ele tem atrofia dos neurônios. Se você olhar, as ramificações diminuem. Provavelmente você vai produzir menos neurotransmissores e aqui o cara pode fazer o quê? Desenvolver a depressão. E aí, quando você faz o tratamento, você vai tentar recuperar e aumentar a sinalização dos neurônios. E aquele teu neurônio, ele vai fazer o quê? Plastificar a sua atividade e vai voltar a fazer as sinalizações que ele tinha perdido quando ele atrofiou. Tá? Então, a ideia do tratamento, atuando em receptores ali envolvidos com a plasticidade, é você recuperar aquelas ramificações que foram atrofiadas porque o teu neurônio parou de ser ativado. E aí, por que ele parou de ser ativado? Porque o paciente em estágio depressivo diminui a produção e liberação das aminas que vão fazer a sinalização excitatória dos neurônios. Tá? Bruno, então quais são os antidepressivos aí que a gente tem utilizado no mercado muito para o tratamento da depressão? Vamos lá, vamos só voltar à ideia.
A ideia do uso do antidepressivo é o quê? Você utilizar o antidepressivo para ofertar ou deixar mais tempo disponível o neurotransmissor excitatório envolvido com a depressão daquele paciente, que podem ser os dois, ou um ou outro. E a ideia, nesse caso, é você fazer o quê? Promover com que o neurônio, mesmo que ele libere pouquinho, aquele neurotransmissor fique mais tempo sinalizando ali na fenda sináptica, tá? Então você vai ver que todos os que estão aqui, ou eles vão inibir a recaptação, tá lá, inibidor seletivo, ou antidepressivo tricíclico, que é inibidor da recaptação. Então você ou inibe a recaptação, ou inibe o metabolismo, a degradação do neurotransmissor. Porque uma vez que ele chega na fenda sináptica, você tem enzimas que degradam ele. Se você não deixar degradar, ele continua ali fazendo a sinalização excitatória. Então vamos lá. Antidepressivos tricíclicos. Isso, vamos lá. Por que eles são tricíclicos? Olha a estrutura. 3 ciclos. Tá? Então a gente tem aqui, ó, imipramina, desipramina, clomipramina, trimipramina, nortriptilina, amitriptilina, doxepina e protriptilina. Tá? São alguns antidepressivos tricíclicos. Já os antidepressivos de segunda geração não são tricíclicos, tá? São heterocíclicos. Tem amoxapina, maprotilina, trazodona e bupropiona. Tá bom? Os de terceira geração, heterocíclicos, ou seja, não tem só 3 ciclos, tem mais ou menos. Mirtazapina, venlafaxina e a nefazodona. Todos são antidepressivos, tá? Que tem ciclos. Ou tricíclicos ou heterocíclicos. Então, a dinâmica deles é fazer o quê? No indivíduo que tem, sonolência, tontura, queda de pressão arterial, efeito anticolinérgico, cansaço, você quer fazer o quê? Né? Alteração de humor, que é um indivíduo que tem depressão, você vai fazer o quê? Aumentar a oferta de neurotransmissores para poder reverter esses sintomas. Tá? No sono, o paciente tem lá sensações, né, de sedação, ele quer ficar dormindo, turbação, constipação, hipotensão, taquicardia sinusal. A gente vai querer reverter todos esses sintomas. Então, os antidepressivos tricíclicos, eles atuam como? A absorção deles é incompleta, é muito variável de um para o outro, tá? E eles têm um extenso metabolismo de primeira passagem. Além disso, eles todos se ligam muito à proteína plasmática. A grande maioria deles se liga. Isso faz com que a gente desenvolva interação medicamentosa por competição e deslocamento de ligação a proteínas plasmáticas. Além disso, todos eles são muito lipossolúveis. Claro, eles têm que chegar no sistema nervoso central. Porém, isso contribui para que o volume de distribuição deles também seja alto. Então, eles acabam se distribuindo para um tecido adiposo, para um outro tecido diferente, interferindo assim na disponibilidade plasmática desse medicamento. O metabolismo deles é hepático e a excreção é renal, onde pacientes com distúrbios hepáticos ou renais, uma necessidade grande de visualização da dose
de que aquele paciente vai estar fazendo uso do antidepressivo. Então, ó, maior potência em recaptação de serotonina, a gente tem a clomipramina. É um tricíclico que a ideia dele é recaptar mais serotonina. Ele é mais voltado para a recaptação de serotonina. E a gente tem os tricíclicos, tá? Que tem maior potência para a recaptação de noradrenalina. Então, olha lá. Desipramina, maprotilina, nortriptilina, protriptilina e amitriptilina. Não está ali, mas amitriptilina também. Então, Bruno, por que isso é interessante? Ué, se o paciente for diagnosticado, você vê pelos sintomas que é falta de noradrenalina, tu vai usar os de baixo. Se você diagnostica o paciente pelos sintomas e percebe que é falta de serotonina, tu vai usar quem? Clomipramina. Então, por isso que o diagnóstico ele ajuda bastante na hora da escolha do medicamento. Tá? Efeitos colaterais. Um montão de efeito colateral. Todos os pacientes que usam vão desenvolver isso? Não. Tá? Porém, alguns sintomas acontecem. Tremor, dificuldade de urinar, constipação, tá? Fraqueza, fadiga, tontura, mal-estar, calafrio, convulsão, efeitos cardíacos. Então, todos os antidepressivos tricíclicos têm a chance de estar provocando isso. Tá? Um outro problema relacionado ao uso dos antidepressivos, dependência também, Mário, dependência também, é que os antidepressivos, diferente dos ansiolíticos, não vão fazer efeito imediatamente. Então, o paciente ele vai ter que esperar. E aí é um problema muito grave. Por quê? O paciente que está passando pelo problema, ele não quer esperar. Ele quer o efeito rápido. E vai durar, em média, de 2 a 4 semanas, ou seja, 15 dias ou um mês, para termos o início da atividade antidepressiva. Por isso que é importante uma conversa muito boa com o paciente, onde ele continue fazendo o tratamento, a aderência do tratamento seja continuada. Por quê? Ele pode ir lá com 15 dias, 10 dias, não viu o efeito e descontinuar. Ou fazer, não vou tomar hoje não, aí no outro dia toma. Então ele acaba quebrando aquela ideia de continuidade de tratamento, que é extremamente importante no paciente fazendo uso de antidepressivo. Então, nós farmacêuticos, então, é muito importante a nossa participação de maneira extremamente ativa, fazendo a conscientização, explicando a dinâmica para se ocorrer o efeito de um antidepressivo. Tá? Uns são 2 semanas, outros são 4, e tem antidepressivo que é até 8 semanas, 2 meses. Então eu gosto de falar de 1 a 2 meses para ter efeito. Para dar mais segurança, de 1 a 2 meses, para a gente começar a ter uma modificação dos sintomas. Tudo porque você estava numa situação e você está modulando o teu sistema nervoso central para ele mudar o comportamento. Então, essa mudança de comportamento ela vai ser gradativa. Isso vai demorar para acontecer. Da mesma maneira que demora para acontecer, quando o paciente acha que está bem e decide retirar de maneira abrupta o medicamento, ou seja, estou bem, vou parar de tomar, ele desenvolve síndrome de abstinência. E ele vai estar desenvolvendo mal-estar, calafrios e dores musculares. Tudo isso, coriza, é muito comum. Relacionado ao quê? Ao paciente decidir, sem acompanhamento do prescritor, interromper o tratamento. Que parou o tratamento e voltou o sintoma, passou mal, isso aí, é isso aí. Então, se o paciente achar que está bem, ele tem que ir até o médico e o médico julgar a competência de reduzir o tratamento ou não.
E se for possível e decidido isso pelo prescritor, a redução do tratamento ela tem que ser gradativa. É o que a gente chama de desmame. Você vai reduzindo gradativamente. Por quê? Você demorou para adaptar para o medicamento funcionar. Então você vai ter que demorar também para desadaptar o seu organismo e ele voltar ao estágio inicial. Tá bom? Vamos seguir. Outra classe Ô, que a gente Bruno, tem de medicamento depois que ocorre o desmame, ele ainda fica quanto tempo no organismo? depende do paciente, depende do medicamento. Entendi. Tá bom. Valeu. Vamos lá, inibidor da MAO. A MAO é monoaminoxidase e ela vai degradar serotonina e noradrenalina. Bruno, só esses dois? Não, depende da MAO. Você tem a MAO do tipo A, que está ligada à depressão, serotonina e noradrenalina, e a MAO do tipo B. A MAO do tipo B está ligada mais à dopamina. Ou seja, está ligada a processos degenerativos como Parkinson. Então, para atuar em depressão, a gente quer inibir qual MAO? A, porque é ela que está envolvida com os neurotransmissores que vão estar desenvolvendo a depressão. Então, a gente tem inibidores não seletivos da MAO, que vai inibir a A e a B. Então, ajuda na depressão, mas pode interferir em algumas coisas relacionadas a Parkinson, que é feneuzina, tranilcipromina e isocarboxazida. A gente tem os inibidores reversíveis com uma certa seletividade pela MAO-A. E aí sim, agora envolvido com o quê? Depressão. Moclobemida, brofaramida, befloxatona, simoxatona e toloxatona. Bruno, você já viu qual? Moclobemida só. Tá? E feneuzina também. Mas clinicamente, depressão, moclobemida. Tá? Os outros estão ali, porque tem no livro. Então botei para vocês verem que tem outros ali. E reversíveis, nem tanto, João, porque os antidepressivos são melhores que inibidor da MAO, tá? Mas tem prescritor que gosta de usar. Às vezes em conjunto, né? Para você potencializar a atividade antidepressiva. Tá bom? Os inibidores reversíveis da MAO-B, mais envolvidos com Parkinson, é só a selegenina. Tá? Porque a ideia é inibir MAO-B, aumentar a dopamina e tentar reverter ali sintomas relacionados a Parkinson. Tudo bem? Vamos lá. Absorção oral deles, rápida. Dinâmica de desenvolver o efeito, rápido. Você já consegue inibir entre 5 e 10 dias a MAO. Porra, bem mais rápido. Pode falar não. Bem mais rápido que os antidepressivos triciclos. Metabolismo é hepático. Da feneuzina, mais ainda. A inibição da MAO, olha que legal, ela persiste mesmo depois que você suspendeu o medicamento. Então, por exemplo, na tranilcipromina, você para de tomar o medicamento, ele continua, né, inibindo a MAO durante 7 dias. Então, mesmo que o paciente pare, ele ainda fica 7 dias inibindo a MAO e aí consegue ainda se fazer o efeito do medicamento. O dela é feito pós-antibiótico por causa disso. É porque ela fica concentrada dentro de macrófago e depois ela é redistribuída. Tá? No caso da feneuzina, a gente tem de 2 a 3 semanas. Olha só quanto tempo. Quase um mês depois, você continua ainda, né, inibindo a MAO e mantendo os efeitos antidepressivos. Efeitos indesejados relacionados ao uso de inibidores da MAO. Um monte, ó. Sedação, excitação, ganho de peso, é muito reclamado, tá? Os pacientes, aumento do ganho de peso. Elevado risco de hipotensão, distúrbios do sono,
A feneuzina, disfunção sexual, impotência, tá? Os efeitos atropínicos acontecem o tempo inteiro, tá bom? Tanto no antidepressivo, tricíclico, quanto no inibidor da MAO, tá bom? Indicação, depressão unipolar moderada, tá? E com sintomas. Uma coisa que é bem complicada relacionada aos inibidores da MAO são as interações, tá? Aqui são outros efeitos colaterais, né, agrupados também bonitinho. Aqui. Um grande problema que a gente tem nos inibidores da MAO, tá? É o quê? Interação medicamentosa. Que tipo de interação que a gente tem bastante com inibidores da MAO? Quando o indivíduo se alimenta, isso aí mesmo, João, de alimentos ricos em tiramina. Então botei aí alguns exemplos de alimentos ricos em tiramina, tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Os inibidores da MAO, eles são reversíveis, tá? Uma hora eles estão inibindo a MAO e começa a aumentar a quantidade de neurotransmissor. Quando aumenta muito, eles param de inibir a MAO e voltam a degradar o neurotransmissor. Então é reversível, porque eles ficam competindo. Quando você se alimenta de alimentos ricos em tiramina, que é um aminoácido que vai virar noradrenalina, serotonina não, noradrenalina, o que vai acontecer? Quando você se alimenta de muita tiramina, deixa eu ver se eu botei a figura aqui depois. Ah, não botei. Não botei. Mas eu explico aqui, vocês vão entender. Se a tiramina ela vai se transformar em noradrenalina, se você se alimentar de bastante alimento rico em tiramina, o seu corpo vai acabar produzindo mais o quê? Noradrenalina. E a gente viu que o inibidor não é diretamente relacionado a competir. Se tem mais inibidor, inibe. Se tem mais noradrenalina, para de inibir. Então, se você está usando o inibidor da MAO, começa a comer esses alimentos aqui ricos em tiramina, seu corpo vai começar a produzir muita noradrenalina. Qual é a consequência disso tudo? O inibidor que estava inibindo, quando você produz muita noradrenalina, ele para de inibir. Então é um problema sério, que quando o paciente utiliza inibidor da MAO, ele precisa controlar a ingesta desses e outros produtos que estão relacionados diretamente à tiramina. Então ele precisa fazer uma dieta. Por quê? Se ele utilizar o inibidor da MAO, o que vai acontecer? Esses alimentos vão reduzir a eficácia do inibidor da MAO. E aí o efeito na depressão não é alcançado. Entendeu? Então é uma interação que é bem conhecida, bem comum. Isso aqui cai em concurso direto, tá? De uso de alimentos com inibidor da MAO. Funciona também com outros medicamentos? Sim. Olha interações medicamentosas agrupadas aqui numa tabelinha com os inibidores da MAO. Então vamos lá. Se você usar medicamento anticolinérgico com inibidor da MAO, com a interação, você aumenta o efeito do inibidor da MAO. Se você usar antidepressivo com inibidor da MAO, você aumenta o efeito antidepressivo. Porém, às vezes, em cima do que o João perguntou, é uma coisa que eu quero fazer. Então pode ser terapeuticamente favorável. Tá? Porém, dependendo do medicamento, se for muito o uso, você pode estar trazendo potencialização dos efeitos antidepressivos. Tá? Se você utiliza antihipertensivo como reserpina, clonidina, guanetidina, você pode potencializar a atividade dos inibidores da MAO. Álcool. O álcool também potencializa a atividade. Então, essas substâncias todas que estão ali descritas têm uma interferência diretamente do uso delas com o inibidor da MAO. E eles vão modular
o efeito do inibidor da MAO, ou aumentando ou diminuindo. Tá? Outra classe de antidepressivos que a gente tem são os inibidores da recaptação de serotonina. E a gente tem 3 que são, muito conhecidos. Fluoxetina, sertralina e paroxetina. Todos eles são bem utilizados mesmo. Tá? E, lembrando, tudo está envolvido com o quê? O tipo de sintoma que o paciente vai estar desenvolvendo. Se for necessário para o tratamento, a recaptação de serotonina, vai ser usar esses medicamentos. Se for noradrenalina, usa outros medicamentos, tá? E aí, como eu falei para vocês anteriormente, cai no mesmo ideal dos inibidores da noradrenalina, dos tricíclicos. Demora para fazer a adaptação. Então, em média, 3 a 8 semanas para se iniciar o efeito desses medicamentos. E aí o paciente vai utilizar até remissão completa dos sintomas. Aí você sabe que está legal e você mantém o tratamento do paciente. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Pode-se montar um esquema terapêutico onde o paciente começa com uma dose inicial igual à dose de manutenção e vai mantendo aquela dose durante 3 a 8 semanas para o efeito ficar pronunciado. Vantagem: pouca toxicidade no uso dos inibidores da recaptação de serotonina. Não causam reação do queijo, que é aquela reação relacionada aos inibidores da MAO. Efeitos anticolinérgicos um pouquinho mais brandos e eficácia igual ao antidepressivo e inibidor da MAO na depressão. Então eles têm uma eficácia relativa com menor incidência de efeitos colaterais. Então eles têm vantagens. Não é à toa que a indicação deles é o quê? Ampliada, né? Você vê, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e transtorno obsessivo compulsivo no toque. Tá? Efeitos colaterais. Então nem sempre está tudo bem, né? Mas a gente tem. Tá? Acatisia, lentificação, apatia, disfunção sexual, muito reclamado, tá, dos pacientes, disfunção sexual. Tanto no antidepressivo tricíclico, mas muito maior no paciente que toma inibidor da recaptação de serotonina, tá? Impotência. Movimentos rápidos durante o sono e despertar noturno. Agitação mental, ansiedade, náusea e vômito e aumento da motilidade intestinal. O paciente pode ter diarreia e sentir cólicas. Inibidores seletivos de noradrenalina. Tá? Seletivos, quase que exclusivos. Reboxetina. Eu nunca vi o uso aqui de reboxetina. Tá? Nunca vi nem venda de reboxetina. Mas ele existe. Tá? Então eu vou estar falando para vocês rapidamente porque ele existe. Então vamos lá. Atua na depressão, bloqueando a recaptação de noradrenalina, tudo igual. Precisa de algumas semanas para a eficácia ser caracterizada. Fadiga, apatia, retardo psicomotor, tá? Distúrbios limitados à depressão, como lentificação, são coisas que ele pode estar causando. Bupropiona, famosa bupropiona. A bupropiona é um inibidor seletivo da recaptação de nora e dopamina. E é o que entra na ideia da dopamina? Sistema recompensa. Tá? A bupropiona é profármaco. Então ele precisa de metabolismo hepático para se tornar o ativo. E existem formulações de bupropiona que são de liberação lenta com doses altas. Para que isso? Para tentar inibir recaptação de dopamina e melhorar o sistema recompensa do paciente que é tabagista. Por quê?
muitas das vezes o paciente ele recorre ao cigarro para sentir prazer, porque é uma das coisas que o cigarro promove. Então, no uso da bupropiona, tem um protocolo diferente, tá? A dose para depressão é 50 miligramas, podendo 100. Para tratamento de tabagismo é 150, é maior, para estar atuando mais em dopamina em sistema recompensa, tá? Antidepressivos atípicos: amoxapina, maprotilina, trazodona, nefazodona e mirtazapina. Mirtazapina é bem conhecida, né? Então aqui, ó, o que eles fazem? Ó? Inibe a recaptação de noradrenalina e bloqueia a dopamina. Depressão em paciente com psicose. Efeitos indesejados. Tá aqui. Maprotilina bloqueia a recaptação de noradrenalina. Efeitos indesejados. Trazodona e nefazodona inibe a recaptação de serotonina e um pouquinho de noradrenalina. E tá aqui os efeitos indesejados. Mirtazapina, a antagonista alfa-2 pré-sináptico, a gente vai falar. Isso faz com que você libere mais nora e serotonina. É um pouquinho diferente dos antidepressivos clássicos que a gente está falando. Os antidepressivos fazem o quê? Você liberou o neurotransmissor, o antidepressivo não deixa o neurotransmissor voltar para o neurônio, impede a recaptação. A mirtazapina, a clonidina, faz com que o neurônio libere mais neurotransmissor. Não é que impede a recaptação, faz com que libere mais. Por quê? Bloqueando o receptor alfa-2, que é um receptor pré-sináptico, você, bloqueando ele, faz com que o neurônio continue liberando o neurotransmissor. E é isso que eu quero fazer na depressão, aumentar a quantidade de neurotransmissor. Então, a mirtazapina, ela tem até uma atividade antidepressiva, mas clinicamente os tricíclicos são mais utilizados, tá? Venlafaxina e duloxetina, que são de terceira geração, são potentes inibidores da recaptação de serotonina e fracos de nora. E está aqui os efeitos indesejados, que é o aumento de pressão arterial. Porém, são muito prescritos. Por quê? Não causam sedação. Os efeitos colaterais são bem baixos. Nem à toa que eles são caros pra caceta também. Né? São bem mais caros, tá? Então aqui embaixo, o que eu tenho? A classe dos medicamentos. Então olha aqui, a segunda coluna, inibidor da MAO. Ele é antidepressivo, uma cruzinha. Ele é ansiolítico, uma cruzinha também. Quanto mais cruzinhas, quer dizer que ele faz mais. Nem à toa que eu botei mais cruzinhas de vermelho. Ou botei, né, 0 cruzinhas, né, 0, quer dizer que ele não faz aquilo, tá? Então tá aqui, ó, inibidor da MAO. O que ele faz? Olha aqui, ó, efeito sexual. Muito. Se você olhar, todos têm impacto. Tá? Então, uma reclamação grande dos pacientes de disfunção sexual. Redução de libido, tá? Homem e mulher. Tá? No homem podendo gerar até impotência. Enquanto faz o uso do medicamento. Antidepressivo tricíclico secundário, tá ali a coluna. Terciário, inibidor da recaptação de serotonina, ISRS, e atípicos. Então está aqui as propriedades farmacológicas deles. Tanto de efeito antidepressivo, que todo mundo faz, quanto, né, de agitação para baixo é efeito colateral. Né? Então você vê que muitos deles podem provocar muitos efeitos colaterais. Não é verdade? Parâmetros farmacocinéticos. Isso aqui é muito importante. Porque aqui a gente tem a jogada de um paciente para o outro. Quem pode, quem não pode.
Então, por exemplo, biodisponibilidade oral. Eu falei para vocês que é variável. Então, você tem aqui, ó, medicamentos que é 30% a 60%, medicamento que não tem biodisponibilidade oral, medicamentos que pode chegar a 80%, medicamentos que é 15%, 20%. Então, eles têm uma variabilidade grande de biodisponibilidade oral. Não quer dizer que todos são bem biodisponíveis. Segunda coluna, ligação à proteína plasmática. Muitos ligam, outros não. Então aí a gente tem já um raciocínio clínico em paciente que toma vários medicamentos. Por exemplo, se você olhar, todos eles têm um percentual de 70% para cima. Esse ND quer dizer o quê? Que não tem dados para falar se liga ou não. Né? Mas aqueles que têm os dados, você vê que é tudo mais de 70%. Ou seja, probabilidade alta de estar desenvolvendo interação medicamentosa. Ok? Porém, tem um que o percentual de ligação é baixo. Olha isso aqui. 20 a 30% a venlafaxina. Então, uma alternativa para os pacientes que utilizam medicamentos que se ligam muito à proteína plasmática. E esse cara agora tem depressão e precisa utilizar um antidepressivo. Qual o melhor antidepressivo para não ter interação para esse paciente? A venlafaxina. Porque os outros, todos, têm um percentual alto de ligação à proteína plasmática. Ok? Tempo de meia-vida no plasma é variado também, né? A terceira coluna. Tem metabólito ativo? Tem, não tem. Volume de distribuição de todos é moderado a alto, porque tem que chegar no sistema nervoso central. E outra coisa muito legal nessa tabela, a última coluna, janela terapêutica. Ou seja, para garantir que teu efeito está legal, tem que estar dentro dessas concentrações plasmáticas ali de cada medicamento. Então, por exemplo, a amitriptilina, ela tem que estar no plasma entre 80 e 200 nanograma por ml. Para, assim, garantir que a amitriptilina esteja fazendo efeito. Ok? Isso é interessante, porque a gente pode estar dosando isso. E aí, dosando isso, você mantém o paciente dentro do esquema terapêutico. Beleza? Aqui uma tabela parecida com aquela lá atrás, só que agora eu estou mostrando para vocês o nome do medicamento e os efeitos colaterais que eles vão fazer. Ou sedativo, ou antimuscarínico, e qual é o neurotransmissor que ele vai impedir a recaptação. Serotonina, noradrenalina ou dopamina. Então tem aqui, nessa parte aqui de vermelho, mecanismo de ação, tá? E de azul, você tem o quê? Os efeitos colaterais, quem causa mais ou menos. Em cima disso aqui, que também o prescritor escolhe qual o melhor medicamento para o paciente. O paciente vai lá, por exemplo, está tomando doxepina. Aí você fala, doxepina é bom pra caramba. É, terceira geração, né? Só que o paciente está reclamando de muita sedação e efeito antimuscarínico. Constipação, taquicardia. E aí? Você está ajudando, mas não está ajudando o paciente. Aí ele volta e relata lá, estou sentindo isso, isso e isso. E aí rapidamente eu troco por um outro de terceira geração. Que é quem? Venlafaxina. Olha a venlafaxina. Não tem os efeitos colaterais. E aí o que acontece? O paciente se sente mais confortável fazendo o tratamento.
Quanto que tá lá o Venlift? Não tem? 300 reais. É caro. E aí é 14 ou 28 comprimidos, né? Não é nem 30, né? Ainda tem isso. É muito caro. Venlafaxina é muito caro. É bom pra caramba, mas é caro. Na farmacocinética, tá? Genérico é mais baratinho? Tá. Na farmacocinética, todos os antidepressivos têm potencial enorme de interação medicamentosa por CYP. Olha as CYPs que estão envolvidas com os antidepressivos. 2D6, 1A2, 2C9, 2C19 e A3A4, que é que faz mais coisa. Então a gente tem a 2D6, que sofre influência de inibição por fluoxetina e paroxetina. Então, se um paciente, por exemplo, está tomando um medicamento que sofre metabolismo pela 2D6 e ele começa a utilizar a fluoxetina vai mexer no metabolismo do outro medicamento. Tá? Então, sempre que tiver um paciente utilizando antidepressivo qualquer e outros medicamentos, pode procurar a interação de metabolismo que ela vai existir. Porque eles têm uma grande referência em relação à interação medicamentosa. Tá? Só ver se está acabando aqui. Não, vou parar na bipolaridade. Não vou chegar não. Vou falar só até aqui. Até aqui. Vamos lá. CYP1A2, ó, mais importante para os compostos terciários. Clomipramina e imipramina são desmetilados derivados ativos. É inibida a 1A2 pela fluvoxamina. Tá? E o que a 1A2 metaboliza? Teofilina, cafeína e antipsicótico. Imagina, o paciente tem psicose e tem que tomar fluvoxamina. Potencializou o efeito do antipsicótico. 3A4 metaboliza benzoazepínio. Se o cara tomar um antidepressivo, ele influencia na 3A4. Então, as interações farmacológicas que existem em dois medicamentos antidepressivos. Competição por proteína plasmática. Muita. Lembrando, exceto venlafaxina. Competidor por enzima hepática. Quase todos. Uso junto com anticonvulsivante. Alguns anticonvulsivantes, como carbamazepina, aumentam o metabolismo de antidepressivo tricíclico. Ou seja, reduz o efeito do antidepressivo. Aumento da ação depressora pelo etanol. O etanol, assim como a gente viu lá no ansiolítico, aqui também ele pode estar causando o aumento do efeito sedativo, que a gente viu que um monte de antidepressivo provoca sedação. Uso com antihipertensivo, como reserpina, clonidina. Tá? Eles inibem o metabolismo, tá, do antidepressivo. Ou seja, aumenta o efeito do antidepressivo. Anticolinérgicos aumentam o efeito anticolinérgico que o antidepressivo já causa. Cimetidina inibe o metabolismo. Essa aqui não vai acontecer que não tem mais uso de cimetidina, tá? Mas inibe o metabolismo de antidepressivo. Levodopa e aminas. Você tem um efeito sinérgico. E aí você vai interferir na redução do efeito dos antidepressivos. Ok? Vou parar por aqui. Na semana que vem a gente vai continuar. Beleza? Então anota aí que é o slide 51.